Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nesse tempo pascal, a gente vai escutando também os Atos dos Apóstolos, contemplando a obra que Deus foi fazendo no meio das dificuldades. É muito bonito que a igreja, cada vez que se fecha uma porta para ela, ela vai descobrindo, na escuta do Espírito Santo, qual é o caminho a seguir. E esse caminho vai realizando o plano de Deus, o plano já anunciado, proclamado pelos profetas, numa época em que, no tempo ainda do Antigo Testamento, que houve a volta do exílio da Babilônia para Jerusalém, na época daquelas duas grandes figuras que dão nome a dois livros da Bíblia, Esdras e Neemias, houve um grande movimento de pureza da fé de Israel. E, portanto, muitas vezes esse movimento foi exagerado, às vezes expulsando para longe de Jerusalém até esposas casadas, esposas pagãs casadas com homens judeus, pouco para preservar aquela fé e ela não se contaminar com o paganismo. Então, justamente nesse contexto, aparecem profetas que começam a dizer algo um pouquinho diferente daquele pensamento. Começam a dizer que viria um tempo em que todas as nações, não só os judeus, não só os de raça judia, mas de todos os povos, louvariam, glorificariam a Deus. E isso foi sendo realizado justamente nos inícios da igreja. Os apóstolos, os primeiros cristãos, quando iam a uma cidade, depois que começou também uma perseguição em Jerusalém, porque todos eles estavam ficando em Jerusalém, mas quando houve a morte de Estevão, então uma grande parte teve que sair de Jerusalém por causa da perseguição, e começaram a pregar o Evangelho em outras cidades, e sempre começavam pregando o Evangelho pelas sinagogas. O anúncio era dado aos judeus, mas muitas dessas sinagogas, muitos desses judeus não acreditavam, e aí também surgiam perseguições. Então, cada vez mais a perseguição ia empurrando, ia levando os cristãos a pregarem o Evangelho para os pagãos, para aqueles que não eram os judeus. E os Atos dos Apóstolos contam justamente esse processo de discernimento, porque não cabia na cabeça de um judeu anunciar Jesus para alguém que não fosse judeu, não fazia sentido nenhum. E, no entanto, por meio
de perseguições, por meio de dificuldades, é justamente isso que foi acontecendo. E aí se cumpriu aquilo que os profetas diziam, que o anúncio de Deus, a glória de Deus, Deus seria louvado, glorificado em todas as nações, em todas as partes. Se o cristianismo não tivesse sido expulso das sinagogas, o que teria acontecido com o cristianismo? Teria se tornado um pequeno movimento alternativo, dissidente dentro do judaísmo. Como já havia tantos grupos que a própria Escritura cita dentro do judaísmo, saduceus, fariseus, herodianos, enfim, né? Ali estariam também os nazarenos, né? Os seguidores de Jesus de Nazaré, como uma pequena seita dentro do ambiente judaico. Mas foi justamente graças à rejeição de parte de Israel, das autoridades de Israel, que transformaram o cristianismo numa seita perseguida pelo Império Romano, né? Porque enquanto eles estavam debaixo do guarda-chuva do judaísmo, não eram perseguidos. Depois que saíram, começaram a ser perseguidos também pelo Império Romano. Mas graças a isso, graças a essas perseguições, essas lutas, essas rejeições, foi se realizando o plano de Deus. Isso também é uma leitura e que a gente pode fazer também da nossa própria história pessoal e da nossa própria história como comunidade, como paróquia, como igreja. A gente viu que foi dentro da liturgia que o Espírito Santo diz para aquela comunidade: separem para mim Barnabé e Saulo para fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, dentro da liturgia, dentro da oração, a comunidade discerniu, escutou a voz do Espírito Santo. E que o Espírito Santo dizia para a igreja no meio da perseguição, no meio das portas que se fechavam. Então, essa também é uma pergunta que a gente deve levar para a nossa oração pessoal, para a nossa oração comunitária, pedindo ao Espírito Santo que nos revele os seus planos, às vezes diante de nãos, de dificuldades, de privações, de perseguições, porque o plano de Deus é sempre isso, que a sua palavra, o seu evangelho chegue a todos, para que todos possam ver o rosto do Pai no rosto de Cristo nosso Senhor.